Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 682 e minguando até 608 dias, 27 de outubro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração, muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 682 com o título A Casa é Sua, parte 8. Acompanhe tudo que está sendo dito, entenda o que é reino de Deus. O que é reino de Deus é matéria em movimento, tá? As cabeças elas se dividem por uma espiritualidade sobre aquilo que é a realidade de um corpo simples, sobre aquilo que é a realidade do corpo celeste, entenda? Essa realidade ela não existe quando a gente cria ideologia sobre ela, criamos falsidade sobre ela, cria um reflexo sobre aquilo que não existe, sobre aquilo que Deus não criou com o seu poder, certo? São aquilo que os corpos simples estavam criando para criar relacionamento, sabe? O espírito de criação de um corpo simples, criando ideologia, enganando e mentindo para o outro. Tudo aquilo que é mentira, falsidade, são aquilo que deixa a sua existência para entrar num campo de espiritualidade, daquilo que não fora criado com o poder de Deus, que não foram criados para essa grandiosidade do poder de Deus. Você vê o tanto que isso deixa nós flexionados para a gente entender as coisas que é certo e a coisa errada. A coisa certa são aquilo que é matéria para nós, aquilo que é matéria em movimento. Isso cria uma realidade dos nossos corpos emocional. Desse corpo emocional, a gente pode fazer as percepções dos nossos movimentos e criar e formar também da forma que Deus for, na forma justa, formar um corpo expressivo. Essa formação do corpo expressivo, ele não vai brigar com outras pessoas, não vai criar contenda com outras pessoas, ele vai trazer uma realidade sobre aquilo tudo que é realidade para Deus, sobre aquilo que é matéria, sobre aquilo que é poder, porque nós somos matéria, nós somos realidade, nós temos vida contida dentro de nós. Deus tem essa grandiosidade para conter, para abrigar cada corpo em específico, entendendo que tudo aqui é Deus criou para nós desfrutar de uma forma correta, de uma forma boa. À medida da forma que eu estou mentindo, que eu estou enganando, eu estou criando a desistência da matéria, eu estou criando a desistência de tudo aquilo que Deus criou perfeito para que nós possamos desfrutar isso de uma coisa boa, dividir isso com nossos irmãos, certo? São tudo muito farto, não tem nada de miséria com Deus. Deus é grandioso por toda a sua criação, por todo o seu poder. Então, entenda isso particularmente, entenda e relaciona isso. A casa é sua, entenda isso. E você faz parte de tudo que Deus criou, né, nessa grandiosidade, né? Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse. Também deixo a abertura deste título, A Casa é Sua. E também deixo uma referência desse título
e deixo também a abertura do subtítulo, se tiver, que ainda não é a abertura do subtítulo, é só para vocês entenderem como é que eu relaciono essa descrição. E por fim, eu relaciono a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Este, por exemplo, é a leitura corrida de tudo que fora expressado nos 4 últimos blogs. Muito interessante esse quarto e último blog. Eu sempre coloco de todas os 4 últimos blogs, eu coloco essa referência, né, desse blog diário, né, por último, ele fica por último, ele vai começar a ser apresentado no blog de 678, 78, 78, 78, 79, 80, 81, 82. Eu estou no blog de 682. Os 4 últimos blogs, esses vai estar dando a referência a esses 4 últimos blogs, certo? Quando você estiver no 678 em específico, ele não vai estar aberto, porque ele vai ter o dia específico para estar sendo liberado dentro das mídias. Aí, a partir desse dia, ele vai ficar liberado, né? Sempre quando vocês quiserem, vai estar disponível lá no quarto último blog. Eu sempre relaciono isso, que o quatro último blog, ele faz menção de tudo que fora, da expressão corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Relaciona pela descrição, é muito prático, muito bom para que vocês possam entender tudo que está sendo dito. Entenda isso com respeito, com carinho, com dedicação, para que você possa compreender as particularidades pela descrição do vídeo, relacionando isso nas suas consciências, ok? Então vamos lá para a leitura deste título, né, desse blog diário, e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, sem código, sabe? Falando abertamente, diretamente para você, sem a ideologia que eu estou dizendo aqui, eu explico ela, sempre eu vou explicando a evolução do blog diário, explicar a ideologia, sem código. Essa é uma nova forma de filosofia moderna para que vocês possam se realizar com esta grandiosidade que é a formação de Cristo, da mesma forma, para que vocês possam entender a sua realidade e entendendo que tudo foi unificado para que nós, corpos, entremos em juízo. Entenda isso. Vamos então para a leitura. Quando se tratando da matéria, não vai explicar uma formação, e sim uma criação do próprio Deus. Isto separa o trigo do joio, sendo a matéria unificada e cabeça desta matéria dividido sobre o bem e o mal de acordo com cada corpo em específico. Sendo que o que vai explicar o bem são as matérias unificadas, as cabeças são apenas a possibilidades de realização. Isto explica que a cabeça é a divisão do bem e do mal, explicando cada corpo em específico, de forma que o bem não se divide com o mal. Ou você faz parte deste reino, ou você está instituído deste reino. Isto explica que o poder não se divide do átomo, ambos vão explicar a realidade do infinito sem divisão de bem. Sendo o átomo, vai representar a fusão com um corpo celeste, e com este mesmo conceito, vós, cabeça de Cristo, entendam que Deus ainda se realiza como uma matéria, porque ele é perfeito na sua criação, sendo este Pai e Filho, Espírito e poder, átomo e poder, Espírito e glória, e podendo ser compreendido com infinitas expressões, e que não se limita para a matéria, pois tudo é sua criação, espírito e matéria deste espírito.
O segundo poder vai explicar a matéria em movimento. Esta matéria vai explicar duas atmosferas. Primeiro, a atmosfera vai representar a mecânica deste poder. Esta mecânica vai ser a sustentabilidade, e a diferença desta mecânica para o poder de Deus é que o poder vem antes da criação do corpo celeste de Deus. Isto explica que existem um poder de criar e que se faça igual a Deus, e o poder de formar, e que é um mediador entre um corpo celeste e os corpos simples, de entendimento simples. Isto explica que a mecânica do corpo celeste vão servirem às relações e às mediações entre os corpos simples com o corpo celeste de Deus. A segunda atmosfera vai ser representado pelas cabeças das matérias em movimento. Isto vão explicar os corpos expressivos de tudo que se movimenta, explicando sinais para o poder de criar e sinais para o poder de formar. Quando explicando os sinais das formações, vai relacionar diretamente o Cristo. Este mesmo vai representar os dois sinais, tanto os sinais do corpo celeste e como também os sinais das cabeças do que estiver em movimentos, explicando o corpo celeste e o corpo simples, e pode até representar um terceiro sinal, sendo o corpo celeste, matérias que habitam neste corpo e que seja o corpo celeste, e as cabeças que dividem estas matérias, explicando um corpo simples de entendimento simples. Este corpo simples vão se dividir pelo bem e o mal, sim ou não, certo, certo, errado. Tudo isto pode ser relativo para outro corpo e para o tempo, e o tempo é relativo para o corpo celeste, pois o tempo é habitante, assim como um corpo simples habita e depende deste tempo. O tempo também depende de um corpo celeste. Isto explica a realidade de ambos por tempo relativo e podendo ser infinito de acordo com a percepção de cada corpo em específico, certo? Muito interessante. Aqui vai explicar muita coisa. Esse contexto ficou muito grande, mas vamos gastar o tempo que for preciso, não tem problema, porque ele é muito interessante. Vamos lá. Quando se tratando da matéria, não vai explicar a formação. É aquilo que eu estava tendo dito bem quando eu abri, né? Tudo que é matéria faz parte do corpo celeste, a matéria faz parte do corpo, tudo aquilo que Deus criou. Por exemplo, esse corpo emocional, é Deus que criou ele, certo? E essa cabeça é uma possibilidade de Deus estar realizando com esse corpo emocional ou não, certo? Entenda isso. Então, esse corpo emocional faz parte do corpo celeste de Deus. As minhas formas perceptivas desse movimento são apenas possibilidade. É isso que vai dividir a atmosfera dos corpos, que representa o corpo celeste, e a atmosfera das cabeças, e a atmosfera das cabeças dessas matérias, representando a atmosfera dos cosmos, vai representar o Cristo, e a atmosfera dos corpos vai representar o corpo celeste, tudo aquilo que Deus fundiu com essa matéria, ok? Entenda isso. Deus se realiza com a matéria, certo? Entenda isso. Quando se tratando da matéria, não vai explicar a formação, e sim uma criação do próprio Deus. Isto separa o trigo do joio. Mais uma vez, o que é trigo e o que é joio? Trigo são aquilo que é o nosso corpo emocional. Toda a positividade do corpo emocional. Vou falar isso para vocês entenderem. Tudo que é positivo, positividade do corpo emocional hoje, são trigo para Deus. Por que é positivo que nós falamos? Porque ele contém a vida dentro dele. Isso é positivo. É positivo, é vida. Né? Nós temos a vida dentro de nós. Então, isso é positivo. E qual que é o joio? São a cabeça dividida sobre aquilo que eu faço percepção do meu movimento.
certo? Isso pode ser uma coisa boa e uma coisa ruim. Deus que eu tenho um entendimento daquilo que é o movimento, Deus que eu tenho entendimento daquilo que é a atmosfera dos corpos, o espaço de cada um corpo específico, daquilo que também tenho percepção do Cristo. Eu também tenho que fazer essa percepção do Cristo para me entender o que está dentro aqui, as flexibilidades de tudo que está aqui dentro dessa grandiosidade do corpo celeste. Então, o Cristo é a flexibilidade do corpo celeste e é a flexibilidade também do corpo simples. E o Cristo ele vai representar o sinal do corpo celeste de Deus e também vai representar o sinal do corpo simples de entendimento simples. E o corpo simples de entendimento simples ele vai se dividir em dois, né, sendo certo ou errado, né, e ideologia ou não ideologia, consciência ou não consciência, sentido e significado, né, são várias possibilidades que deixa os dois divididos entre essas duas formações, certo? Entenda isso. Sendo a matéria unificada, né? Vamos lá. Quando se trata da matéria, não vai explicar uma formação, e sim uma criação do próprio Deus. Isto separa o trigo do joio, sendo matéria unificada e cabeça desta matéria dividido sobre o bem e o mal, de acordo com cada corpo em específico, né? De acordo? Então nós entendemos que a matéria não dividem, mas a cabeça sim divide, porque a cabeça é uma forma de pensamento. Esse pensamento pode ser uma coisa que é da realidade de Deus, né, daquilo que Deus criou o corpo celeste, pode ser da coisa de uma realidade de um corpo simples, ou pode ser uma ideologia, ou pode ser uma falsidade, ou pode ser planos objetivos, que o planos objetivo também ele faz menção tudo aquilo que a traça corrói, tudo aquilo que é poder e tal, ele tem os seus tempo, ele tem sua validade, né? Tem o seu tempo, né? Que é válido. Enquanto você tem vida, você vai se realizando com isso. Depois que você se realiza, isso tudo vai se consumindo, certo? Não significa que não é desnecessário, é necessário, Deus, de que você compreenda cada coisa que está sendo dito separadamente, ok? Entenda isso. Sendo que o que vai explicar o bem são as matérias unificadas, né? Já tem dito isso, vamos dizer de novo. Bem são aquilo, matéria, e são aquilo que é corpo celeste, e são aquilo que é corpo simples, né? Separa a cabeça dele porque as cabeças estão divididas, ok? Sendo que o que vai explicar o bem são as matérias unificadas. As cabeças são apenas possibilidade de realização. Isto explica que a cabeça se divide do bem e do mal, né? As cabeças se dividem do bem e do mal. Muito bem. As possibilidades, entenda, as cabeças são as possibilidades, né, do bem e do mal. Pode ser uma coisa correta, pode ser uma coisa errada, pode ser uma coisa que nem existe, que as pessoas estão imaginando coisas, estão criando coisas e tal, estão inventando coisas por aí e tal. Existem várias possibilidades. Explicando cada corpo em específico, de forma que o bem não se divide com o mal. Ou você faz parte do reino, qual que é o reino de Deus? Né? É a cabeça? Não, a cabeça não faz parte do reino de Deus, não. O que faz parte do reino de Deus é matéria. Embora nós estamos tendo forma diferente de realização, Deus ele ainda continua se realizando com a matéria, porque tudo é criação dele, tudo é poder dele, tudo é ele que faz. Ele é pai, ele é filho, ele é poder, ele é tudo, ele é criação. Então Deus continua realizando, mas nós não, nós ganhamos forma diferente sobre aquilo que nós temos uma cabeça dividida para que nós fazemos a percepção e começa a nos fazer a percepção e começar a nos realizar com um corpo simples com aquilo que nós somos, com aquilo que nós somos, nós temos que focar em nós primeiro, para depois a gente entender o de nós, para que a gente não relacione injustiça ao outro corpo, certo? Entenda isso. Ou seja, ou você faz parte desse reino, ou você está instituído desse reino, certo? Quando você está instituído, você vai ser o joio, né? Separada, de uma certa forma. A ideologia hoje não é uma instituição, ele faz parte de uma unificação de um corpo, de uma atmosfera dos corpos, aquilo que é a grandiosidade das matérias de movimento, certo? Está todo mundo movimentado, as cabeças são a divisão, são a ciência de cada um, aquilo que as pessoas estão tendo experiência de cada corpo específico. Isso, de certa forma, os atos conscientes, ele faz com que todas as matérias se unificam, a atmosfera do corpo se unifica, mas as cabeças não têm interesse porque são os corpos expressivos, são aquilo que é falsidade de cada um ou a realidade de cada um, certo? Muita gente derrama sangue por essas ideologias.
Isto explica que o poder não se divide do átomo, ambos são vão explicar a realidade do infinito sem a divisão do bem, né. O que que eu falo a realidade do infinito? Deus é poder e poder é Deus, só isso, né. Deus é corpo celeste, o corpo celeste é Deus. Pronto, acabou. E é isso que explica Deus, só isso. Por Deus é poder e tudo que você vê dentro da os irmãos, né, crise, não crise, tudo é Deus, é Deus, é Deus, tá. Não entenda que Deus é limitado, porque uma pessoa está em crise e tal. Não, não, Deus não é limitado a isso não. Por que que eu estou dizendo isso? Para que você entenda que a matéria é unificação, né, experiência da cabeça dividido, são a razão dividido de cada um. Deus deixou todo mundo flexionado e tudo, quando a gente olha para o corpo em movimento, aí nós vemos a matéria em movimento, nós vemos que tudo é criação de Deus. Independente da crise, aquilo que elas estão imaginando, aquilo que elas estão observando de atos consequentes para ela, sobre aquilo que ela está fazendo mal a outra pessoa, tudo é criação de Deus. Sendo o átomo vai representar a fusão do corpo celeste e com esta mesma conceito, vós, cabeça de Cristo, entende que Deus ainda se realiza com a matéria. Grandioso. É. Deus olha para todas as suas criação e se engrandece nisso. Eu criei. Ah, sei lá se é grandeza, sabe, porque é a realidade, não é? Agora, eu falo: "Eu criei tudo isso aqui, eu criei esse corpo celeste". Não, negadíssimo, negadíssimo, não tem nada a ver. Eu criei, mentira, não tem realidade, nada disso. Você vê como é que é complicado as coisas? "Eu criei tudo isso aqui, eu sou o seu Deus". Não, não, tá errado. Deus criou, normal, né, Deus criou, tá certo, tranquilo. "Ah, eu criei isso aqui". Não, realidade, são coisas da minha imaginação. Eu estou querendo convencer as pessoas que eu sou um criador, que eu sou aquilo, e eu não sou o criador, né, eu só represento a mim mesmo. Eu só faço as coisas que é do meu agrado, que é do meu interesse e que não leve prejuízo a outras pessoas. Eu já entendo que isso eu faço por mim mesmo, para mim não gerar atos consequentes, para mim ser uma pessoa boa para as pessoas quem eu amo. Então tudo que eu faço a mim mesmo, certo? Eu faço a mim mesmo, não faço para outras pessoas. Eu faço isso para mim mesmo. Entenda isso. Para mim me realizar, entenda isso. Certo? Entenda isso. Porque ele é perfeito em toda a sua criação. Sendo o átomo, vamos voltar do início, vamos lá. Sendo o átomo vai representar a fusão com o corpo celeste, e com este mesmo conceito, vós, cabeça de Cristo, entenda que Deus ainda se realiza com esta matéria. Por quê? Ele é perfeito na sua criação, sendo este o Pai e o Filho, Espírito e poder, átomo e poder, espírito e glória, podendo com podendo ser compreendido com infinitas expressões, né, e que não se limita para a matéria, pois tudo é de sua criação, espírito e matéria deste espírito. Eu fico muito, sabe, quando eu vejo, assim, várias possibilidades, assim, de matéria, eu fico muito frustrado, porque hoje as pessoas vai relacionar a Deus, fala em Yeshua, fala em Jesus, faz aquilo, isso, aquilo, tá, nome no vazio, não tem nada. Quem é Deus para você? Um nome simples? Não tem nada. Mas na hora que você fala assim: "Ó, Deus ele é espírito, ele é poder, ele se realiza com a matéria", Deus se realiza com a matéria, pode olhar aí. Você acha que Deus vai realizar com a cabeça do relacionamento social, que estão divididos pela ciência, pelo aquilo que é o Cristo, pela atmosfera? Deus não vai realizar com isso não, porque não tem vida, não tem vida lá. A vida está dentro da matéria. A vida faz parte do corpo celeste, faz parte de um corpo simples, de entendimento simples. É aquilo que Deus deu essa mecânica para que nós possamos realizar. É isso que faz com que Deus realize. A vida, é a palavra e a vida, é a palavra e a vida. É isso que faz com que Deus se realize. Deus não vai realizar com cabeça dividida, ele não divide por nada, certo? Nós podemos levar isso a um juízo, trazer uma exemplificação, mostrar aquilo que é realidade, aquilo que não é realidade, aquilo que as pessoas imaginaram, aquilo que as pessoas inventaram sobre Deus, aquilo que as pessoas inventaram sobre um corpo simples, e é isso. E é isso, Deus não realiza
com cabeça, Deus não realiza com cabeça, Deus realiza com matéria, porque é nela que tem vida. Grandioso demais, lindo demais, né? Muito bom. O segundo poder vai explicar a matéria em movimento. Esta matéria vai explicar duas atmosferas. Vamos entender essas duas atmosferas? Vamos lá. Primeira atmosfera vai representar a mecânica deste poder. Esta mecânica vai ser a sustentabilidade. A diferença desta mecânica para o poder de Deus é que o poder vem antes da criação do corpo celeste de Deus. Antes que Deus vier criar este corpo celeste, formar tudo bonitinho para dar para nós a sustentabilidade para o corpo sim, para que essa mecânica venha a ser resolutiva para nós, para que essa mecânica venha ajudar nós a bombear os nossos corpos, respiração, né, essa atmosfera, esses gases, tudo que vem para nós. Antes de Deus, Deus já era o Pai, o Filho, Deus já era o poder. Então, antes dele criar esse corpo celeste, essa mãe natureza, Deus já era espírito e Deus já era poder, ele já tinha total domínio sobre o infinito. Ele já tinha total domínio sobre o infinito. Antes de criar esse corpo, Deus já tinha total domínio sobre o infinito. Entenda isso. E por que ele criou o corpo celeste? Para dar sustentabilidade sobre os pequenos, pelos pequenos corpos simples, de entendimento simples, e pela grandiosidade desse corpo celeste, que é a grandiosidade, que é o planeta, é a coisa grandiosa que Deus criou para sustentar, pela mecânica do corpo celeste, ele sustentaria esses nossos corpos simples, de entendimento simples, a qual nós, corpos simples, de entendimento simples, vier habitar dentro dessa grandiosidade, linda, 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 linda. Amo muito, muito bom. Você entende que está tudo muito bem claro, bem explicativo, né? Entenda isso. Isto explica que existe um poder de criar e que se faça igual a Deus, né? Que se faça igual a Deus literalmente, tá? E que se faça igual a Deus literalmente. Vou escrever isso aqui, porque eu não quero que seja apenas uma possibilidade, literalmente, tá? Existe o poder de criar e que se faça igual a Deus literalmente, né, sendo o próprio Deus, e o poder de formar e que é um mediador entre um corpo celeste e o corpo simples de entendimento simples, né, um mediador. E isto explica que a mecânica do corpo celeste vão se dividir em as relações e as mediações entre os corpos simples com o corpo celeste de Deus, certo? Então entenda, essa atmosfera, esses gases, ele vão ser um mediador entre a grandiosidade do corpo celeste, de forma que o corpo simples depende desses gases da atmosfera né, de uma certa forma a gente ficamos dependentes dessas grandes, fazendo uma mediação, né, de Deus entre o corpo celeste. De uma certa forma Deus vai estar no meio dos gases, vai estar no corpo celeste, ele vai estar representando o infinito, ele vai estar tudo. Então, esses gases, essa atmosfera, esses gases, vai ser uma mediação entre um corpo simples e de um corpo celeste, né? Aí você vai ver, se você ficar sem gases aí, oxigênio, você morre. Então, isso mostra que ele faz uma mediação entre um corpo simples e de um corpo celeste. Então, esses gases também são um mediador, certo? São um mediador. Entenda isso. A segunda atmosfera vai ser representado pelas cabeças das matérias. Essa cabeça das matérias também, que é o Cristo, também é um mediador, certo? Também um mediador. Vamos lá por parte. A segunda atmosfera vai ser representado pelas cabeças das matérias em movimento. Isto vão explicar os corpos expressivos de tudo que se movimenta, explicando os sinais para o poder de criar e os sinais para o poder de formar. Quando explicando os sinais das formação, vai relacionar diretamente o Cristo. Este, o mesmo, vai representar dois sinais, tanto os sinais do corpo celeste e como também os sinais das cabeças do que estiver em movimento, explicando o corpo celeste e o corpo simples. E pode representar, vamos parar aqui, eu queria continuar, mas vamos lá.
Vamos ler Deus no início. A segunda atmosfera vai ser representada pelas cabeças das matérias em movimento, isto explicando os corpos expressivos de tudo que se movimenta, explicando os sinais para o poder de criar e os sinais para o poder de formar, né? Quando eu falei que o Cristo, ele fica dividido deste poder. Poder de criar são tudo aquilo que Deus é poder de criar e forma o corpo celeste. Então, aqui está o poder, toda a matéria é o poder de Deus de criar, certo? E o Cristo, ele vai ficar, para ter o poder de formação. O poder de formação, ele vai dividir sobre os certos, sobre errados, né? Sobre aquilo que é a grandiosidade do poder de Deus, que é a coisa certa, aquilo que nós estamos dando uma relatividade, as formas mecânicas de uma forma correta. Nós não estamos criando ideologia, nós estamos entregando isso à sociedade de uma forma correta. Então, isso é realidade. Então, o Cristo também ele vai ter essa possibilidade de ser o próprio poder de Deus. Ele vai ter essa possibilidade, certo? De ser o próprio poder de Deus aqui dentro dessa atmosfera. Possibilidade, certo? Mas por quê? Ele não vai representar isso, porque ele vai ficar muito representando as cabeças dos corpos. O Cristo vai representar a atmosfera dos corpos, certo? Mas essas cabeças todas unificadas e entrada em juízo com a realidade. Então ele vai formar o próprio poder de Deus aqui dentro dessa atmosfera. Então isso aqui o Cristo vai deixar de ser apenas uma imagem, apenas um reflexo, para ser o próprio poder de Deus. São possibilidades, certo? Próprias possibilidades. Então vai ser espírito e poder, e tudo vai ser uma coisa só, grandiosa e bonita. Mas hoje o Cristo ele está bem representando as cabeças dividido, a ciência do bem e do mal, e ele vai representar até que permaneça essa formação que Deus formou, que é grandioso demais, ok? O Cristo ele deixa os nossos corpos flexionados e Deus vai continuar isso por muito tempo, ok? Entenda isso, até que nós entendemos e fazemos a percepção correta deste movimento e entendemos que essa percepção de que nos dá os corpos expressivos, ele deixa a gente muito entendido de quem nós somos e como a gente deve fazer isso de uma forma correta. Entenda isso. Então, segundo a atmosfera, vai ser representado pelas cabeças das matérias em movimento, né? A cabeça das matérias em movimento, e sendo isso representado por Cristo. Isto vão explicar os corpos expressivos de tudo que se movimenta, explicando os sinais para o poder de criar, né? Poder de criar representando o corpo celeste, e os sinais para o poder de formar. Quando explicando os sinais da formação, vai relacionar diretamente o Cristo. Os sinais da formação vai relacionar diretamente o Cristo. Eu coloquei no plural, eu não quero formação, porque eu quero que ele seja um só representando o Cristo. Eu coloquei das formações, sinais da formação, o sinal da formação. Eu quero que represente só o Cristo, porque cada um vai se responsabilizar por si. Então, eu quero colocar só sinal da formação, para que ele faça uma menção de ser único, que nem o poder de Deus é único, ok? Para explicar isso, ok? Entenda isso. Quando explicando o sinal da formação, vai relacionar diretamente ao Cristo. Este mesmo vai representar os dois sinais, tanto os sinais do corpo celeste e como também os sinais das cabeças do que estiver em movimento, explicando o corpo celeste e o corpo simples de entendimento simples, né? Muito interessante. E pode até representar um terceiro sinal. Aqui vamos agora entender tudo isso. Terceiro sinal, pode representar até mesmo um terceiro sinal. Como que ele vai representar esse terceiro sinal? Vamos falar de cada um para nós entender como que isso funciona. Sendo o corpo celeste, né? Primeiro, corpo celeste, aquilo que é matéria para Deus, tudo aquilo que Deus formou. Segundo, matéria que habitam dentro deste corpo, né? Que representa um corpo simples. Terceiro, né, e que habita dentro deste corpo celeste, que habitam, né, neste corpo e que seja celeste, né, literalmente que seja esse corpo celeste, né. E o terceiro o quê? Vai dividir em dois, esse terceiro vai dividir em dois, com as possibilidades de ser coisa certa ou errada. Então, os terceiros vai ser o quê? As cabeças que se dividem estas matérias, explicando o corpo simples de entendimento simples.
Isto pode ser uma realidade, sendo o corpo real, será a glória de um corpo comum, sendo o poder de Deus real, vai ser o próprio poder de Deus, ele vai deixar de, né, o Cristo ele vai ficar apenas como uma inversão dos corpos, vai ficar aquele sinal ainda, mas se nós estamos dando a realidade, nós somos essa grandiosidade de tudo, de aquilo que Deus tivera criado, então nós somos real para o poder, para tudo aquilo que Deus criou, e somos real também para aquilo que nós somos, é real para nós mesmos, um corpo simples de entendimento, sempre fazendo a conexão com a grandiosidade daquilo tudo que Deus criou, a matéria em movimento. Entenda isso. Este corpo simples vão se dividir pelo bem e pelo mal, né? Vê que o corpo simples está se dividindo, certo? Pelo bem e pelo mal. E sim e não, certo, errado, tudo isto pode ser relativo para outro corpo, né? E para o tempo, né? E para o tempo. E o tempo é relativo para o corpo celeste, pois o tempo é habitante, assim como um corpo simples habita. Assim como um corpo simples habita. E dependente deste tempo, né? O tempo ele habita dentro do corpo celeste, ele movimenta sobre aquelas mecânicas e vai movimentando. Então ele, né, depende do corpo celeste também para se movimentar, certo? Ele vai se girando e ele vai formando o tempo, dia e noite, pelo aquilo que é mecânica do corpo celeste. Então essa mecânica, esse tempo ele depende do corpo celeste. Nós também, corpo simples, também dependendo do corpo celeste, né? Nós temos tempo de nascer, tempo de morrer. Dentro do tempo existe sol, existe dia, existe noite, existe essas polaridade explicando o tempo e explicando o corpo simples de entendimento simples, tempo de nascer, tempo de morrer. O tempo também depende do corpo celeste. Isto explica a realidade de ambos por tempo relativo e podendo ser infinito de acordo com a percepção de cada corpo em específico. Muito interessante, certo? Se inscreva neste canal e sinalize esse vídeo só se você estiver entendido de tudo. Se não, não há necessidade que vocês façam coisa alguma. Vamos então para a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs para a gente finalizar de vez este blog diário, ok? De acordo com o contexto acima, existem 2 formas de movimentos. A primeira forma explica o movimento de dentro para fora, explicando a positividade deste corpo. O segundo movimento vai explicar a negatividade deste corpo. A primeira forma explica o movimento da esposa e o segundo movimento explica o movimento do marido, sendo ambos pode usar este movimento independentemente ser fêmea ou macho, sendo isto apenas uma ideologia. Quando vier explicar a cabeça sendo fêmea ou macho, vai explicar os planos objetivos de ambos. Porém, existe postura correta para o casamento conjugal e que represente um e o outro nesta formação, sendo isto correto, não pode ser alterado. Sendo alterado, um ou outro sairá da sua origem de ser correto para um casal e que seja aposta um para o outro na sua forma de pensar e com a cabeça do outro, e isto sim, e para que os vossos corpos expressivos seja um só, representando matéria e cabeça desta matéria. A esposa explicando a matéria e o marido explicando a cabeça desta matéria, e se não for assim, este relacionamento vai ficar se limitando um para o outro sobre um conceito ideológico de realização individual. Nesta causa, ambos vão ficar se limitando um para o outro por negação desta origem e sem liberdade de direito pelo espaço e que é de cada corpo em específico, eles vão se limitar por planos objetivos, sendo o correto que nenhum
que nem a esposa e nem o marido se realizam por planos objetivos até então. Assim, por um corpo, e que seja da esposa, sendo a esposa poderá se realizar com os planos objetivos do marido, e o marido pode se realizar com o corpo de sua esposa. Sendo assim, ambos acrescentarão um para o outro como uma adjuntura fiel que se permitem para o seu marido. E o marido amará esta sua esposa por fidelidade de pensamento e que conforte a forma do marido se realizar com a sua esposa pelo o mesmo plano objetivo e que seja deste marido e que se realiza matéria e cabeça desta matéria. Ambos será um só, matéria e cabeça, sendo a cabeça é perceptível na sua postura expressiva, de acordo com a sua postura e percepção dessa postura, para que a matéria não fica contra a matéria. E se for assim, ambos vão disputar objetivo com as vossas matérias. Um será mais do que o outro. Um vai manipular o outro a fim de ser melhor por um plano que seja um objetivo. Quando os corpos relacionarem a matéria com matéria, eles não terão uma realidade de vossos corpos expressivos. Isto pode ser bom desde que relaciona o sexo diretamente com o conceito dos vossos corpos expressivos, aonde um se permite para o outro, para que os vossos corpos sejam harmoniosos e não contraditórios, sendo que é possível conhecer que estes corpos expressivos são a flexibilidade de vossos corpos reais e que explicam as vossas realidades de ser um corpo simples, de entendimento simples. Os corpos expressivos, eles são tão poderosos que eles podem alterar até mesmo a sua forma correta de mover e ser concebido como correto por causa das vossas liberdades que eles oferecem para os vossos usuários, retribuindo ao favor e despeso deste favor, confundindo liberdade com prisão desta liberdade, confundindo amizade com inimizade, confundindo a alegria e a tristeza, amor com o desprezo deste amor, e sempre se fazendo correto por uma mesma liberdade que supostamente não será liberdade, e sim um conceito ideológico de entender a si mesmo independentemente de ser correto para o outro. Isto cria uma positividade do seu corpo e com esta criação virá também o desprezo da sua realidade, querendo mais por menos, a fim de se fazer melhor por um plano objetivo que destrói esta realidade sobre um conceito ideológico de realização pessoal. Isto explica o relacionamento direto com sem o conceito de ambos e que troca a realidade por planos objetivos. Então, compreendemos as duas formas dos movimentos de um corpo simples, de entendimento simples. Agora vamos conhecer os dois sinais destes movimentos, explicando o corpo celeste e o corpo simples. Primeiro, o sinal vai explicar a fusão do átomo com a matéria. Esta fusão explica o poder de criar e podendo representar partícula de criação de acordo com as vossas origens. Esta fusão é relativo para tudo que existem, e tudo que existem é relativo para o átomo, explicando uma fonte que cria e outra que realiza, e que antes da formação de Cristo, esta realização era diretamente na matéria, e na formação, esta realização é na cabeça que movimenta esta matéria. Isto explica a formação de Cristo.
Evidentemente que a fusão do átomo com a matéria explica o infinito, e o infinito explica o todo. Isto explica o poder de criar de Deus, de forma que o átomo não divide o seu poder, nem mesmo com a formação de Cristo, pois o Cristo são as cabeças dos corpos simples unificado. Esta formação explica a atmosfera dos cosmos e as energias dessas e as extrações dessas energias que surgem dessas matérias, e podendo explicar várias coisas dentro da sociedade. E isto explica que o primeiro sinal vai explicar o poder de criar e o segundo sinal vai explicar o poder de formar. Estes sinais, eles vão se dividir por causa diferente, e explicando que o sinal de criar é poder e o sinal de formar são cabeça das matérias que se movimentam, explicando os corpos simples de entendimento simples. E evidentemente que o poder de criar se divide com a formação de Cristo. E a formação de Cristo se divide em dois: uma forma de mover esta matéria e duas formas perceptíveis deste movimento. Uma desta percepção vai explicar a realidade do movimento e outra vai explicar a forma errada deste movimento. A forma errada vai explicar o anticristo. O anticristo, ele vai ter as suas complexidades para compreendê-la, porque ele pode aparecer com apenas um missionário no corpo. Isto explica a força da união, mas não explica a realidade desta união. Quando se tratando da matéria, não vai explicar uma formação, e sim uma criação do próprio Deus. Isto separa o trigo do joio, sendo a matéria unificada e cabeça desta matéria dividida sobre o bem e o mal, de acordo com cada corpo em específico, sendo que o que vai explicar o bem são as matérias unificadas. As cabeças são apenas uma possibilidade de realização. Isto explica que a cabeça é a divisão do bem e do mal, explicando cada corpo em específico, de forma que o bem não se divide com o mal, ou você faz parte do reino, ou você está instituído deste reino. Isto explica que o poder não se divide do átomo. Ambos vão explicar a realidade do infinito, sem divisão de bem. Sendo átomo, vai representar a fusão com o corpo celeste, e com este mesmo conceito, vós, cabeças de Cristo, entenda que Deus ainda se realiza com a matéria, porque ele é perfeito na sua criação, sendo este Pai e Filho, Espírito e poder, átomo e poder, espírito e glória, e podendo ser compreendido com infinitas expressões, e que não se limita para a matéria, pois tudo é sua criação, espírito e matéria deste espírito. O segundo poder vai explicar a matéria em movimento. Esta matéria vai explicar duas atmosferas. Primeira atmosfera vai representar a mecânica deste poder. Esta mecânica vai ser a sustentabilidade, e a diferença desta mecânica para o poder de Deus é que o poder vem antes da criação do corpo celeste de Deus. Isto explica que existem um poder de criar e que se faça igual a Deus, e literalmente, e o poder de formar, e que é um mediador entre o corpo celeste e os corpos simples de entendimento simples. Isto explica que a mecânica do corpo celeste vão servirem às relações e às mediações entre os corpos simples com o corpo celeste de Deus. A segunda atmosfera vai representar
A segunda atmosfera vai ser representado pelas cabeças das matérias em movimento. Isto vão explicar os corpos expressivos de tudo que se movimentam, explicando os sinais para o poder de criar e os sinais para o poder de formar. Quando explicando o sinal da formação, vai relacionar diretamente ao Cristo. Este, o mesmo, vai representar os dois sinais, tanto os sinais do corpo celeste e como também os sinais das cabeças do que estivera em movimento, explicando um corpo celeste e o corpo simples, e podendo até representar um terceiro sinal, sendo corpo celeste, matéria que habitam neste corpo e que seja do corpo celeste. E as cabeças que se dividem estas matérias, explicando o corpo simples de entendimento simples. Este corpo simples vão se dividir pelo bem e o mal, sim ou não, certo, errado. Tudo isto pode ser relativo para outro corpo e para o tempo. E o tempo é relativo para o corpo celeste, pois o tempo é habitante, assim como um corpo simples habita e depende deste tempo. O tempo também depende de um corpo celeste. Isto explica a realidade de ambos por tempo relativo e podendo ser infinito de acordo com a percepção de cada corpo em específico. Então, entendemos tudo que está sendo dito, né? Tudo bem entendido, ok? O poder o poder até representa o terceiro sinal, né? Qual que seria o terceiro sinal? Corpo celeste, né? A matéria e as cabeças que se divide, as cabeças que se divide essas matérias, né? Se você calcular as possibilidades das cabeças sobre o bem e o mal, vai dar 4, né? Mas a gente entenda o seguinte: corpo celeste, matéria que movimenta e cabeça que faz a percepção dessas matérias em movimento. A cabeça vai ficar dividida em 2, certo? Mas a gente conta até 3 porque nós contamos até 3: espírito, vida e corpo, certo? Palavra, vida e corpo. Contamos até 3. Então no terceiro vai dar corpo celeste, no terceiro também vai dar corpo simples, se você for entender. Terceiro corpo simples, porque nós somos palavra, vida, o corpo simples é palavra, vida e e corpo emocional, certo? E para fora vai dividir a cabeça dessas grandiosidades. O corpo celeste de Deus também ele vai se dividir em 3, né? Espírito, né? E um poder de criar e aqui a criação de tudo aquilo que foi criado. E no terceiro aí vai dar para o Cristo. O Cristo pode ser uma realidade dessa criação e a cabeça do corpo simples pode também ser uma realidade dessa criação. Aí vai ficar a flexão sobre aquilo que é certo e errado, e o Cristo vai ficar responsável em ser flexível tanto para um corpo simples, também para toda a grandiosidade do corpo celeste. Aí eu falo, né? Você tem que ser Deus, né? Você tem que ser Deus, né? Muito grandioso. Se inscrevam nesse canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo tudo que está sendo dito. Não deixa de relacionar tudo isso para que você possa ser entendido sobre tudo que está sendo dito. Muito produtivo tudo que fora dito nesses 4 últimos blogs. Eu fiz a leitura corrida, certo? Eu estou respirando um pouco mais esse tempo livre, estou trabalhando, né, de todas as formas, fazendo administrando bem esse tempo para que isso pode ser uma coisa produtiva para todos nós, ok? Entenda isso. Se inscreva nesse canal, sinaliza esse vídeo só se for do seu agrado, se for bem para você, se entendeu que isso é do seu interesse, ok? Faça isso. Se inscreva no canal, sinaliza o vídeo, isso é interessante, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.